Agora são 9 horas e 42 minutos. Para você que ligou a sua televisão, está acompanhando aqui a programação do Novo Tempo, esse é um programa especial, feito pelo Departamento de Jornalismo aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, e nós estamos tratando sobre liberdade religiosa. Durante o programa, nós exibimos trechos de uma entrevista que eu fiz com o Dr. Ganoni Diop, secretário executivo da IRLA, a Associação Internacional de Liberdade Religiosa. Nessa última parte, ele fala comigo sobre a missão dada para as pessoas, de como devemos seguir o exemplo de Cristo em se tratando de liberdade religiosa. Acompanhe. Jesus exemplificou isso de uma maneira maravilhosa. No seu primeiro ensino, no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, ele diz, no contexto, ele diz: se a justiça de vocês fosse como as dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. E daí ele mostra o que ele quis dizer. Aí ele disse, se você está no altar, onde você sacrificava e tinha uma conexão direta ou vertical com Deus, e daí você lembra de que a sua irmã ou irmão tem alguma coisa contra você, ele manda deixar aí a sua oferta, ir até o irmão para se reconciliar, consertar o diálogo, só aí vem. He says, leave there your offering, go first, reconcile, reestablish the dialogue, and then come. So, in other words, em outras palavras, inclusive o Cristo, no seu primeiro ensino, fez essa conexão, essa correlação sobre como nos comportamos com Deus e como nos comportamos com outras pessoas. E qual a diferença, pastor, entre liberdade religiosa e ecumenismo? Qual é a função do evangelismo nesse processo? Você tem o direito de convidar qualquer pessoa neste planeta para se unir à sua fé. Se isso fosse restrito, então não teríamos mais liberdade religiosa. E isso está certificado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é um presente. Talvez as pessoas não entendam o que é ecumenismo. Porque o ecumenismo está baseado nas inter-relações de fé ou entre as inter-relações das igrejas. Agora, entre as relações das igrejas, isso não significa que eu não possa chamar um católico para se converter em um adventista ou um adventista a se tornar católico. Não, não. Cada denominação tem o direito de chamar a todas as outras denominações para se unirem. E isso faz parte da liberdade religiosa. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Ganoni. São 9 horas e 45 minutos. A gente está ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. A gente continua no estúdio com o Dr. Thales Rodrigues de Moura. Ele é advogado da assessoria jurídica da Igreja Adventista do Sétimo Dia para todo o estado de São Paulo. E agora a gente recebe também o pastor Hélio Carnassali. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Prazer, Wagner. Boa noite a você e aos telespectadores. Boa noite. O pastor Hélio, ele é líder de liberdade religiosa para os adventistas do Sétimo Dia em todo o território da América do Sul. A gente pediu a sua participação sobre esse tema para falar sobre casos de intolerância religiosa. Então, a gente continua pedindo a sua opinião, a gente continua pedindo que você mande a sua mensagem. Você acha que a liberdade religiosa no Brasil é mito ou é verdade? Essa discussão acontece aqui no estúdio, mas acontece também aí nas redes sociais. Dr. Ganoni comentou quando eu perguntei sobre a diferença entre liberdade religiosa e ecumenismo, porque parece que às vezes esses conceitos podem se misturar. Eu tenho várias religiões discutindo essa liberdade, eu também de repente não tenho uma mistura entre todas essas religiões. Como eu tenho um teólogo e um advogado, vou pedir essa diferenciação. Como é que o direito vê isso, Dr. Thales? Existe juridicamente uma diferença entre liberdade religiosa e o que seria o ecumenismo? À primeira vista, ecumenismo e liberdade religiosa parecem iguais, mas elas são bem diferentes, eu digo antagônicas. Ecumenismo é quando minorias ou uma denominação menor quebra parte dos seus dogmas, parte do seu corpo doutrinário para se unir ou aliar, associar a uma denominação maior. Uhum. Isso é ruim, isso não é bom, porque
os seguidores daquela denominação acabam violando a sua consciência porque abrem mão de parte das suas crenças pessoais e individuais. Isso é a liberdade religiosa de consciência pessoal e individual. A liberdade religiosa é totalmente diferente. Na liberdade religiosa, não há violação à sua consciência, não há quebra de corpo doutrinário. São religiões que se unem pontualmente para defender a liberdade de todos. E não doutrinas. E não doutrinas. Eu gosto muito de uma frase de Voltaire que diz assim: posso não concordar com nada que você disse, mas vou defender até a morte o seu direito de dizê-lo. Isso que é liberdade religiosa. A teologia concorda com o direito, pastor? Ela concorda com essa compreensão e ela acentua essa diferença, entendendo que o ecumenismo é um esforço por parte de grupos religiosos de harmonizarem o seu pensamento filosófico e doutrinário. A liberdade religiosa, por sua vez, é a garantia do direito que cada pessoa e que cada sistema religioso tem de exercer a sua crença, suas doutrinas, sua liturgia, conforme as suas convicções. Portanto, a liberdade religiosa, na verdade, ela é um antídoto contra o ecumenismo. Porque se, por um lado, o ecumenismo luta por uma harmonização doutrinária filosófica, a liberdade religiosa garante que cada entidade, que cada segmento religioso exerça as suas práticas segundo as suas convicções. Agora, pastor, cada religião busca membros, busca participantes. Mesmo porque não seria diferente, uma vez que eu acredito em algo, eu quero mostrar essa verdade que eu acredito para o outro. O senhor é o líder de liberdade religiosa para a Igreja Adventista em todo o território da América do Sul. E a Igreja Adventista não é diferente, a Igreja Adventista também quer levar a mensagem bíblica a todos os povos. Como isso não interfere na liberdade religiosa? Porque se cada um tem o direito de exercer a sua liberdade, por que eu tenho que ir lá e dizer o que eu acredito para o outro? Wagner, é da natureza das liberdades a liberdade de expressão, de compartilhar a sua crença. Fazer prosélitos é também da natureza das religiões. Agora, o que não se admite e não se pode aceitar é que as pessoas sejam forçadas a crer naquilo que eu estou compartilhando. Agora, eu tenho o direito de expressar, de compartilhar, de testemunhar, de contar para os outros o que aquela crença, o que aquela religião, aquela doutrina fez de bem para a minha vida. Eu compartilho com as pessoas. Aceitar ou não é liberdade religiosa de cada um. Mas a liberdade religiosa não impede o expressar, o compartilhar, o dividir. O que não pode haver é criar-se uma situação de constrangimento e uma situação de forçar as pessoas a aceitarem ou então puni-las ou discriminá-las por recusar o meu compartilhamento, o meu testemunho. E não é porque eu realmente acredito em algo fortemente que eu realmente tenho que obrigar o outro a acreditar na mesma coisa que eu, né? Absolutamente. Isso justamente é respeitar a opinião do outro, respeitar não só a crença, mas respeitar a cultura do outro, como a gente estava dizendo no primeiro bloco. Né? E isso é muito importante. E dentro do cristianismo, vou usar esse exemplo agora especificamente, poderia ilustrar com outras religiões, mas uso o cristianismo, é da natureza do cristianismo testemunhar aquilo que aconteceu na vida da pessoa com outros, com o objetivo de transmitir a eles aquela bênção que ele recebeu, aquela coisa boa que aconteceu na sua vida. Agora, forçá-los, não. O próprio Cristo, nos seus ensinamentos, garantiu isso. Se alguém ouvir a minha voz, eu vim aqui dar a minha vida para aquele que crer. Então, embora Jesus nunca tenha usado a expressão liberdade religiosa, mas na essência dos seus ensinamentos está claramente e explicitamente e implicitamente também a previsão da liberdade de escolha. Eu pedi a participação aí dos nossos telespectadores acompanhando aqui o nosso programa. Muitas participações foram chegando, obviamente a gente não tem tempo de ler a todas, mas olha, quero mandar um abraço para o Matheus Moreira, que é do Paraná. Ele diz: sou ateu e eu acredito que toda diversidade de crença só pode acrescentar em nossa sociedade.
Aí tem o Maurício, de Taboão da Serra também. Eles acreditam na liberdade religiosa no Brasil, porém, tanto as pessoas quanto as autoridades não estão familiarizadas com os seus direitos e deveres a respeito. Por isso que é tão bom a gente debater como a gente está fazendo aqui nesse especial. E, inclusive, aproveitando aqui a participação do Maurício, Pastor Hélio, o senhor, eu disse, é líder de liberdade religiosa na Igreja Adventista para toda a América do Sul. Por que a Igreja mantém um departamento com esse título de liberdade religiosa? O senhor acredita, e a Igreja Adventista, inclusive, acredita que é importante cultivar esse debate, proporcionar esse tipo de conversa? Por quê? Para que realmente exista essa aceitação, essa diversidade, esse respeito aconteçam? Wagner, como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos num Deus criador. E acreditamos também que este Deus criador criou os seres humanos e a humanidade com o direito à liberdade de escolha, ao livre-arbítrio. Portanto, quando nós, adventistas do sétimo dia, lutamos, defendemos e protegemos e promovemos a liberdade religiosa, nós estamos, na verdade, exaltando o caráter de um Deus amoroso que nos criou a todos nós com liberdade de escolha. E isso é muito importante, porque isso é da essência e traz dignidade a cada um de nós, como apresentou o Dr. Ganoni no primeiro bloco. Então, a Igreja, como criacionista, ela crê na ação de um Deus criador que nos outorgou o direito da liberdade de escolha e luta por isso, defende e promove essa liberdade de escolha. E ao fazê-lo, ela está promovendo nada mais, nada menos do que um caráter de um Deus criador e amoroso e também uma relação de amor de uns para com os outros. Eu poderia finalizar complementando. Difundir, divulgar a liberdade religiosa traz um fenômeno. Quanto mais a gente divulgar os conceitos da liberdade religiosa para as pessoas, o que acontece? As pessoas vão começar a reivindicar os seus direitos. O Estado fica obrigado ao quê? A assegurar esses direitos. Isso traz o quê? Crescimento de cidadania e dignidade das pessoas. Isso é muito importante também. Muito bom. A gente tem uma participação aqui, a pessoa não se identificou, mas ela diz assim, acredito que a liberdade religiosa seja um pouco maquiada. As pessoas até dizem que respeitam, justamente porque é bonito dizer que respeita a diferença e tudo mais. Mas existe muito preconceito. Realmente, né? É verdade. A palavra respeito, ela não pode ser dissociada da liberdade religiosa. Nós precisamos sempre tratar o tema da liberdade religiosa tendo a palavra respeito associada a ela. Eu preciso aprender a respeitar as diferenças. Eu tenho que aprender a respeitar as diferenças. Eu preciso conviver com o diferente e com as diferenças. E isso, a liberdade religiosa, ela nos ensina, ela nos prepara para valorizarmos aquilo que nós possuímos, a minha crença, a minha herança, a minha bagagem, mas ela me educa a respeitar as diferenças e me conduz a uma coisa muito importante, que é não só respeitar de longe, mas respeitar num convívio. Por isso que é muito natural que se veja em fóruns, em congressos e outras programações, representantes das mais diversas entidades religiosas. Isso jamais pode ser entendido como ecumenismo, mas é uma união de esforços demonstrando o respeito de uns para com os outros, com o objetivo de promover, defender e proteger a liberdade religiosa. Excelente. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Dr. Tales, muito obrigado. Obrigado. Pastor Hélio Carnassali, muito obrigado pela presença e por todos os esclarecimentos aqui. Muito obrigado. Um prazer e parabéns a Novo Tempo e a você, Wagner, pela condução desse programa tão importante para a causa da liberdade religiosa. Muito obrigado. E olha, eu quero agradecer muito, então, a você que participou, você que trouxe a sua participação aqui com a gente, que fez esse debate junto com a gente. Eu não posso deixar de agradecer também a Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista, que é responsável pela Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui na América do Sul. A você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você ficou com a gente até agora. Tenha uma excelente noite e até a próxima. Tchau, tchau.